Então, boa noite, professora. Boa noite. Eu vou fazer algumas perguntas para a senhora. Eu vou começar a primeira. Como a pesquisa científica está contribuindo no combate à pandemia? Bom, Ana, depois que essa pandemia surgiu, na verdade, né, quando começou a discussão sobre o vírus, de lá para cá, eu vou mostrar para vocês como está o status da pesquisa. Vou dividir aqui a tela. Então, nós estamos no site do NCBI. Aqui é uma biblioteca de referência para nós na área de saúde e gerais sobre os estudos, né, desenvolvidos envolvendo saúde. É uma biblioteca que se localiza nos Estados Unidos e se a gente for ver sobre Covid-19 hoje, nós temos mais de 3.000 artigos publicados. Então, assim, foi um dos maiores booms que a ciência já teve em termos de publicação, porque é muito artigo em tão pouco tempo, né? A doença foi descoberta aí no final de novembro, início de dezembro. Embora já havia um alerta de um artigo de janeiro do ano passado, alertando que poderia vir esse vírus dessa mesma família, provavelmente sendo transmitido por morcego. A gente ainda não sabe como aconteceu o caso zero, quem que de fato transmitiu. Isso é uma ampla discussão ainda. A gente conhece os casos zeros de algum país, por exemplo. O caso zero dos Estados Unidos está bem definido, o caso zero da Alemanha tem um artigo de uma revista médica bem importante, da New England Journal of Medicine, que relatou o primeiro caso da Alemanha, e com ele nós aprendemos, por exemplo, que um indivíduo assintomático é transmissor do vírus. A gente estava sempre preocupado com o sintomático, aquele que apresentava febre, por exemplo, e com esse caso da Alemanha a gente aprendeu que o assintomático é capaz de transmitir. Ele foi fazer uma reunião com uma pessoa que vinda da China, que estava bem, e ele acabou sendo contaminado, né? Então, de lá para cá, a ciência que deu um boom muito grande, muitos esforços no mundo inteiro têm se concentrado. E é até interessante, né, a gente pensar do porquê isso está acontecendo. Vou trazer alguns dados para vocês. Por exemplo, aqui a gente tem o site, tem os dados relacionados com o CDC dos Estados Unidos, que é um centro, né, que avalia a questão de número de doenças no mundo, né? Esse aqui, na verdade, o site está hospedado pelo John Hopkins Hospital. E aí, no dia 8 de fevereiro, foi quando eu comecei a acompanhar esse site. A gente tinha no mundo 37.483 casos. Olha quantos casos nós temos hoje. 1,5 milhão, né? Então, assim, o boom foi realmente muito grande. E é bem interessante a gente acompanhando o dia a dia disso, que parece aquele joguinho no celular que a gente joga bastante, o Plague em si, que vai ter uma contaminação e a gente tem que combater. E aí ele vai contaminando o mundo inteiro e você tem que ir, aí senão o paciente vai morrer. Ou você vai, ou o paciente morre. E a gente está brincando muito tristemente de Plague em si, né? Então, é muito triste ver que, poxa, de fevereiro para cá, a gente teve aí março, abril, 2 meses, menos de 2 meses, 2 meses vai fazer hoje. Exatamente, olha, 8 de fevereiro, 8 de abril. A gente passou de 37 mil para 1,5 milhão, né? E aí, se a gente pegar... depois eu vou deixar disponível para vocês todos os links, né? Então, esse aqui é o site do hospital no John Hopkins Hospital. A gente tem uma experiência só Brasil, e aí a gente tem os dados de Brasília, né? Aí, esse aqui é outra frente de estudos que produziu, e aqui a gente tem um acompanhamento diário do número de casos de Brasília. Hoje, em Brasília, a gente tem 503 casos, sendo que são confirmados 160 no plano piloto, 60 no Lago Sul e 58 em Águas Claras. Né? Então, assim, a gente vê que são as regiões que são os maiores índices de desenvolvimento humano no Distrito Federal, que possuem essas características. Né? E aí ela está bem centralizada e provavelmente por uma questão do contato, do acesso que o pessoal tem com as embaixadas,
é uma região de maior poder aquisitivo, que as pessoas viajam, né? E aí a gente vai indo para regiões mais afastadas, com menor índice de desenvolvimento humano, como a Ceilândia, a gente já está em 8 casos, né? Mas, assim, é por isso. Então, a ciência tem andado com o número de casos. Isso é bom, porque aplica conhecimentos que nós já tínhamos antes, mas também é ruim, porque é como se a gente estivesse num cenário de guerra ou num plague em si. E o que acontece? Os estudos estão sendo publicados sem a validação pelos pares, principalmente estudos importantes, por exemplo, estudos envolvendo teste com medicamentos, que a gente chama de estudo clínico. O que é essa validação pelos pares? Quando a gente envia um artigo para uma revista, aí os revisores de diferentes regiões que não se conhecem leem o seu artigo e verificam se ele tem alguma validade científica. E, assim, a gente tem visto artigos muito importantes que estão, inclusive, validando protocolos clínicos para tratamento de pacientes em revistas importantes que já tem uma observação, olha, não foi avaliado pelos pares. Então, assim, o pessoal está realmente no cenário de guerra, inclusive com os dados científicos, publicando um atrás do outro, um volume enorme, e a gente não está conseguindo nem também fazer a validação. Mas, enfim, né, isso tem ônus e tem bônus, né? O bônus é que o conhecimento está aumentando exponencialmente, mas o ônus é que precisamos, aquilo tudo que a gente aprendeu sobre ética, sobre qualidade de dado, a gente está deixando um pouquinho de lado pelo medo mesmo do alastramento da doença. Realmente, é muito bom que eles estejam publicando tanta coisa. Agora, sobre os estudos para o desenvolvimento de medicamentos, eles estão fornecendo perspectivas a curto prazo? Então, a grande corrida está sendo com os estudos clínicos, que são aqueles que fazem, como eu disse anteriormente, fazem testes do medicamento. Na verdade, esses estudos estão sendo realizados com medicamentos já conhecidos ou variações desses medicamentos, como é o caso da cloroquina. E o que a gente tem buscado é o que já tem de estudo para outras viroses, no qual a gente poderia ter uma semelhança em termos de infectividade, de patogenia da doença. E aí a gente está trazendo esses aprendizados, por exemplo, o pessoal comentou da cloroquina, mas a cloroquina a gente já sabia que ela era utilizada para tratamento da mesma família de vírus já tem um tempo. Então, assim, isso não foi um conhecimento que a gente aprendeu agora, né? A hidroxicloroquina é que talvez seja uma inovação mais importante. E, assim, a cloroquina, ela é um medicamento muito conhecido para tratamento de malária. Aí veio um outro medicamento. E que esse medicamento ele tem sido para tratar tanto gado quanto piolho, né? Então, assim, a gente está pegando as alternativas que nós temos e está sendo criados protocolos. O problema é que, mesma coisa, a pessoa valida isso num grupo de pacientes que tá, no qual o clínico, né, o médico clínico tem acesso, e aí, na ânsia da gente tentar achar uma solução para esse problema que só está explodindo, as pessoas publicam. Ah, deu certo com esse grupo de casos, vamos embora. Fica complicado e, assim, coloca a gente em situações como, por exemplo, então, eu posso utilizar esse medicamento que foi feito com esse único estudo ou eu tenho que esperar? O problema é, eu vou esperar? Vai dar tempo? Porque a curva, como a gente está vendo aqui, ó, ela só está crescendo exponencialmente, né? Olha aqui. A gente está vendo aqui, né? Uma versão logarítmica, aí que a Rosana gosta tanto, né? pH, mexendo com curva, né? Parece estabilidade, ó. Deu estabilizado, vai de novo. Então, assim, em crescimento diário, a gente está vendo que a gente está perdendo o controle, né? Então, é bem complicado. Então, ainda nós não temos perspectivas da cura. O que a gente tem que fazer é realmente o controle. E qual a avaliação científica sobre o isolamento social e o isolamento vertical? Essa é uma questão um pouco polêmica, porque, assim, a partir do momento... A gente também uma doença nova, que a gente conviveu com ela em novembro, né?
Não é a primeira epidemia que a gente tem no nosso país, a gente está tendo, inclusive, uma concomitante aqui no Distrito Federal, que é de dengue, que a gente está bem, eu estou preocupada com esse, mas o dengue já matou aqui no Distrito Federal também, esse ano. E logo aí está vindo uma de H1N1, né, que é de gripe, tanto é que recomenda-se fortemente a vacinação nas faixas que estão programadas pelo Ministério da Saúde. E, assim, essas outras gripe, a gente conhece gripe há anos, né? Assim, não é o de hoje que a gente conhece H1N1. A dengue, infelizmente, a gente vem convivendo, ela sumiu um pouco e depois deu um boom de volta. Mas estudar a Covid-19, né? Ela é uma doença pouco conhecida, é o que mais está assustando a gente. E, assim, na falta de o que eu faço com isso, a gente só tem aparentemente uma alternativa, que é tentar evitar se contaminar, porque eu não sei aonde isso está indo, né? Mas, por outro lado, a gente tem os atores sociais que interferem nessa questão. Por exemplo, deixar de trabalhar está implicando em demissões, está implicando no desenvolvimento da economia. Mas isso é uma crise mundial, né? Então, assim, e também o grande questionamento é, ok, você faz isolamento vertical, o que significa? Vou apenas isolar o que a gente considera como grupo de risco. Mas esse grupo de risco, socialmente no Brasil, ele acaba convivendo com os demais grupos. Por exemplo, é muito difícil um idoso viver sozinho, só ele. Então, assim, ele convive com outras pessoas, nem que seja com um cuidador que vai lá cuidar desse idoso. Então, é complicado a gente definir o isolamento dessa forma. Mas, por outro lado, tem a questão que a pessoa está indo no supermercado e está vendo que a variedade está diminuindo, tudo. Então, essa é uma grande questão para resolver. Na verdade, se a gente sobreviver a isso, eu espero que a gente sobreviva, a gente tem a maior lição de aprender é que o Brasil precisa aprender a lidar com os eventos adversos. A gente não estava preparado para isso. A gente não tem costume como vários países têm, com terremoto, com vulcão, enfim. Eu jamais, né, imaginava, aqui aos meus 40 e poucos anos, que todo o conhecimento científico que eu aprendi lá na graduação, quando eu ouvia falar, a gente achava que o mundo fosse exterminado por bomba atômica, né? Era a questão. Então, mas o Brasil não briga com ninguém, o Brasil é de boa com todo mundo, então isso aqui no Brasil não vai ter. Então, a gente não conviveu com o preparo de uma situação surpresa. Não nos organizamos financeiramente e nem preparamos o nosso sistema de saúde. E é por isso que o isolamento social é importante, porque a partir desse momento que há o isolamento e algumas pessoas acabam, por questões de necessidades ou outras, furando, entre aspas, esse isolamento, elas vão acabar se contaminando. E o problema não é a pessoa ficar doente, também, mas pior do que isso é o sistema de saúde que não está capaz de atender essas pessoas. Por exemplo, uma das iniciativas que eu atuo, nós estamos um grupo de professores do Instituto de Física, na Engenharia, que eu represento na Ceilândia. Nós estamos desenvolvendo um protótipo para descontaminar as máscaras N95. Eu sou professora de vigilância sanitária. Eu jamais pensei que eu ia estar estudando um assunto como esse, porque, para mim, um equipamento de proteção individual, imagina, ele usou, ele é descartável, ele deve ser descartado, né? Faz parte. E até por uma questão de segurança do profissional e do paciente. Só que numa crise como essa, a gente aprendeu que o Brasil não está preparado nem para isso. Quando o professor que teve a ideia do projeto, o professor Paulo, lá do Instituto de Física, ele foi provocado por um médico do de base, que o médico pediu, né, que estava precisando de uma iniciativa. Ele leu um protocolo desenvolvido nos Estados Unidos, estava precisando dessa iniciativa no hospital de base, porque eles estavam com poucas máscaras, que é descontaminar e reusar. E aí, nesse convite, foram vendo pessoas, a minha parte aí, a validação microbiológica, a gente desenvolvendo o sistema, o aparelho foi criado em 2 dias e agora chegou no laboratório para a gente testar, primeiramente com outros micro-organismos que não sejam
o vírus da Covid-19. E aí, o que aconteceu? Hoje, quando chegou, eu tive uma surpresa um pouco triste, que uma amiga que trabalha em um hospital público em Brasília falou que ela já está reusando a máscara dela e guardando há um certo tempo, um tempo maior do que eu imaginava, mais de um mês. Né? Então, assim, é uma necessidade. Então, a gente está tendo que criar alternativas para resolver todos esses problemas em decorrência. Por isso, a melhor estratégia nesse momento ainda é o isolamento social. Por todas essas questões. Tem a dinâmica populacional brasileira, ela é diferenciada. O nosso sistema público, apesar de ser universal e para todos, a gente tem algumas dificuldades, principalmente pelo desenvolvimento tecnológico do nosso país. Então, nesse momento, o isolamento social é a melhor alternativa. Espero que a gente não sofra tanto com a questão econômica, que logo esse número estabilize. Espero que não aconteça o que está acontecendo na China, que está tendo uma reinfecção, né? Eles já tinham passado dessa fase de isolamento social, estava de volta às atividades, e aí o que eles perceberam? Que o número de pessoas infectadas começou a aumentar novamente, então volta. Então, essas foram as questões que a gente achou importantes serem trazidas e discutidas, e eu queria agradecer muito a sua disponibilidade para responder. Ok, obrigada. Obrigada a você.